Nós estamos começando hoje a nossa série de mensagens Viva Sem Limites. Viva sem limite, irmão. Esse ano você tem que viver sem limite. Hoje nós vamos falar que limite? Sem limite do quê? Viva sem limites na fé. A semana que vem nós vamos falar viva sem limites no amor. Na terceira semana, viva sem limites na generosidade. Na quarta semana, viva sem limites na compaixão. Olha só, nós não podemos impor limites a essas coisas. Nós temos que viver uma fé sobrenatural. Nós temos que viver uma fé crescente. Nós temos que viver uma fé que rompe. Nós temos que viver uma fé que avança. Nós não podemos viver uma fé limitada. Por isso o tema da nossa série de mensagens, a nossa primeira série de mensagens de 2025, que vai contemplar aí os 4 domingos de janeiro, é Viva Sem Limites. Você já viu criança sem limite? Quando já viram criança, a gente não olha e diz assim, nossa, esse pai, essa mãe não deram um limite para esse filho? A gente não fala isso? Já viu uma criança sem limite? O que é uma criança sem limite? Exatamente, para ela, não adianta dizer para. Para ela não adianta, não é bonito, mas tudo bem, não é bonito. Mas para ela não adianta dizer para. Porque na verdade ela deveria parar, né? Ela é uma criança, ela é filha, ela é pequena, ainda tem alguém sobre ela. Mas ela não tem limite. Ela não tem limite, ela sobe, desce, pula, quebra, joga para cima, pula da escada. Não tem limite. Não tem limite. É exatamente isso. É exatamente isso. Nós queremos viver sem limite. Nós não queremos limitar a nossa fé. Nós não queremos olhar para nós e dizer assim, a minha fé chega até ali. A minha fé chega até esse ponto. Nós queremos ir além. Além. Quantos querem ir além? Digam amém. Mateus capítulo 14, versículo 22, até o versículo 33, Mateus, na NA, tá, Emily? Mateus 22 ao 33. Diz assim o texto, logo a seguir, aqui é uma referência ao que aconteceu antes, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. O texto diz, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Imagina, o povo tinha acabado de ver Jesus multiplicar pães e peixes, o povo estava em polvorosa. E tendo despedido as multidões, e os discípulos já terem entrado no barco, Jesus, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, e aqui nós precisamos considerar que, para os judeus, na época de Jesus, os judeus, a noite começa exatamente às 6 horas da tarde. Então você coloca aqui 5 horas, 17h30, ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco, aquele que ele já havia dito para os discípulos, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Qual era a condição desse barco? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O texto continua dizendo, de madrugada, em algumas versões diz, na 4ª vigília da noite. E aí, na contagem romana, a 4ª vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã. Madrugada mesmo, 3 e 6 da manhã. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Lembra? Está uma tempestade, está um vendaval, o vento é contrário. Lembra que o negócio não está muito calmo não, está muito sereno. Mas o povo, tudo isso aqui está acontecendo. Jesus fala para eles, fica tranquilo, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo,
mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Preste atenção, a causa do quase afogamento de Jesus é exatamente a dúvida, de Pedro é exatamente a dúvida. Por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco, lembra? Todos os discípulos estavam no barco. Pedro desceu. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Irmão, esse texto é maravilhoso, a gente poderia ficar aqui falando muitas coisas sobre ele, poderíamos aprender muito sobre esse texto, mas eu quero focar exatamente no tema, que é viva sem limites na fé. Viva sem limites na fé. Então, embora eu tenha lido todo o texto, que é para nós podermos nos contextualizar, eu quero refletir com vocês a partir do versículo 27, 28, porque é aqui que nós vamos aprender as lições que esse texto nos traz. E eu quero começar dizendo, para você viver uma vida sem limites na fé, você precisa, preste atenção, você precisa, primeiro, ouvir o chamado de Deus. Você precisa ouvir o chamado de Deus. É exatamente o que acontece no versículo 28. Quando todos os discípulos veem aquele fantasma na percepção deles, no entendimento deles, vindo ao seu encontro, eles ficam tomados de medo, apavorados, e eu acho tão interessante, porque o texto diz que tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente, Jesus não deixa que o medo tome conta. Jesus imediatamente diz, coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro, no versículo 28 que nós lemos, então Pedro diz, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, e é interessante, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Pedro sabia exatamente qual era a condição. Pedro não vai enganado. Pedro não toma uma decisão enganosa. Pedro toma uma decisão consciente. Ele sabe que ele está no barco. Ele sabe que ele está no meio do mar, do rio. Ele sabe que o vento é contrário. Ele sabe que para ele tirar o pé daquele barco, ele não vai colocar o pé em terra firme. Ele vai colocar o pé sobre as águas. Mas o texto diz que Pedro, sabendo, depois dele entender e ouvir que quem estava andando sobre as águas era Jesus, o texto diz que ele então, Senhor, se és tu, me mande ir ter contigo. Se és tu, Senhor, me permita, mande que eu vá, até onde você está andando pelas águas. Olha que interessante, Pedro não saiu por iniciativa própria. Embora ele tenha tomado a decisão, ele só sai do barco depois dele ouvir a ordem de Jesus, o chamado de Jesus. Jesus diz a ele, venha. Senhor, se és tu, me mande ir até onde o Senhor está andando sobre as águas. Veja que ele espera um comando de Cristo. Veja que ele espera um comando de Jesus. Veja que embora ele tenha iniciativa, embora ele tome a iniciativa de sair do barco, embora ele queira tomar aquela decisão, embora ele esteja pronto para dar aquele passo de fé, para romper o limite da sua fé, ele espera que Jesus dê a ordem. Isso aqui é interessante, esse detalhe é importante, porque revela que uma vida baseada, uma vida sem limites na fé,
não é baseada em impulsos humanos ou desejos pessoais. Entenda isso. Nós não vamos sair daqui hoje achando que a gente pode chegar ali para aquele morro ali aqui em cima, aqui na Monte Castelo, e dizer: morro, sai daí, que eu quero que abra uma rua, eu quero abrir uma rua pela fé, para eu não precisar mais fazendo a volta. Não, não. Viver uma fé sem limites não significa ficar fazendo coisas, tomando decisões, baseado em impulsos humanos, baseado em desejos pessoais. Mas nós só podemos viver uma vida sem limites na fé, a partir de um comando de Deus, a partir da voz de Deus, a partir da ordem e do comando dEle. Quando Jesus diz venha, Jesus não está apenas encorajando Pedro a fazer algo extraordinário. O que Jesus está dando a ele é uma autorização divina. Jesus está dizendo: pode vir. Ele não está dizendo: vai, Pedro, vai, cara, coragem. Por que você não vai fazer? Faz logo. Não. Jesus não está encorajando, Jesus está dando uma autorização divina. Sabe por quê? Porque para o impossível ou o impossível, você só caminha debaixo de uma autorização divina. Não tem como. Sabe quando muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, mas eu fiz pela fé, não fez pelo impulso. Muitas vezes as pessoas quebram a cara e elas dizem: ah, mas eu fiz pela fé. Não, fazer pela fé é diferente. Fazer pela fé é totalmente diferente. Fazer pela fé não é sair brincando com as coisas, não é sair agindo e tomando decisões que eu acho, que eu considero, que eu penso, que a meu ver. Não, nós precisamos entender isso. Não. O romper ou viver sem limites na fé, receber uma autorização divina para o impossível, parte de um comando, parte de uma ordem, parte de uma autorização, de um comando, de uma ordem divina. Nós precisamos entender isso. Sem a palavra de Jesus, qualquer tentativa de sair do barco será apenas uma ação inconsequente. Nós precisamos entender isso. Quando nós começamos a viver uma fé sem limites, é porque nós reconhecemos um propósito maior nas nossas vidas estabelecidos por Deus. Entenda que viver sem limites na fé não é sobre confiar em nossas próprias capacidades, mas é obedecer a palavra que nos dá autoridade para caminhar sobre aquilo que por natureza seria impossível. É isso que nós precisamos entender. O chamado de Deus é específico. O chamado de Deus para o impossível é direto e sempre requer uma resposta. Imagina só, Pedro ouve a voz de Jesus no meio de uma tempestade. E mesmo cercado de circunstâncias contrárias, ele consegue ouvir a voz de Deus e decide confiar nele. Você consegue entender que para viver sem limites na fé, você vai ter que fazer a opção de olhar para as circunstâncias à sua volta, mesmo que elas sejam totalmente desfavoráveis, ou confiar na palavra que Deus está te dando, na palavra que Deus está te direcionando. Pedro sabia que ele tinha que andar sobre as águas. Pedro não disse: ok, Senhor, que legal, bonito, vem logo para acalmar essa tempestade. Vem logo para fazer esse vento contrário sossegar. Ele não diz: vem logo, Jesus, sobe logo nesse barco, porque a coisa está feia, está ficando complicada. Nos leve para um lugar seguro. Ele não diz isso. Ele diz: Senhor, mestre, se és tu, me mande ir até onde o Senhor está andando sobre
as águas. Ele sabia o desafio que era. Ele sabia que ele precisaria, era um rompimento do limite da sua fé. Ninguém precisa de fé para andar na terra, para andar sobre o solo firme. Mas Pedro precisou de fé para pisar em algo que ele sabia que não suportaria o peso do seu corpo. Pedro diz: me mande ir contigo, Senhor, andando sobre as águas. Ele não diz: Senhor, me mande ir até... Senhor, fica tranquilo que nós vamos remar até onde o Senhor está. Me mande ir contigo. Ele não desce do barco. Ele não diz: é o Senhor, parei que eu estou indo. É o Senhor, parei. Não. Senhor, mestre, se é o Senhor, se és tu, mestre, me mande ir ter contigo andando sobre as águas. Sabe por quê? Porque ele sabia que para uma vida sem limites na fé, seria necessário uma autorização divina. Seria necessário a liberação de uma palavra de Deus. Sabe, talvez você ainda não tenha experimentado uma vida sem limites na fé, exatamente porque você não tem ouvido, exatamente porque você ainda não ouviu a voz de Deus, exatamente porque você ainda não ouviu essa ordem de Deus, exatamente porque talvez você ainda não colocou o teu coração e os teus ouvidos totalmente prontos, ou à disposição de ouvir essa voz. Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Agora não ia adiantar Jesus dizer: venha, e ele dizer: está de brincadeira, e ele dizer: não, eu só estava brincando. Muitas vezes nós temos uma palavra de Deus liberada sobre a nossa vida, para romper, para caminhar, para avançar, para crescer. Muitas vezes nós temos uma palavra de Deus liberada sobre nós, especificamente liberada. Eu não estou nem falando daquela palavra, daquelas ordens, mandamentos e promessas de Deus que são universais, que são para todos aqueles que nele creem. Eu estou falando de palavras específicas. Mas muitas vezes nós temos uma palavra de Deus, Deus dizendo: vem, desce desse barco, rompe com esse limite, dá esse passo de fé. E a gente fica dizendo: mas Senhor, olha a situação, olha a volta. Senhor, é água. Senhor, está ventando. Senhor, não ia adiantar absolutamente nada. Quando Pedro diz: Senhor, mestre, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Primeiro que ele não põe o pé fora do barco, sem antes ter a autorização divina. Se você quer viver sem limites na fé, você precisa ouvir o chamado de Deus, para você caminhar nesse novo nível, nesse novo limite, nessa nova profundidade das coisas de Deus para a tua vida. Você precisa estar disposto a romper. E quando Deus disser: é isso que você tem que fazer, você não pode voltar atrás. Você não pode dizer: não, Senhor, mas não pode ser. Não pode ser. Sabe, às vezes as pessoas ficam em crise, porque elas dizem: eu quero obedecer a Deus. E Deus diz: tá bom, só que eu vou te dizer o seguinte: para você obedecer a mim, já não pode ser mais do teu jeito, tem que ser do meu jeito. E aí quando elas começam a ouvir a palavra, quando elas começam a ler a Bíblia, quando elas começam a ouvir pregações, elas começam a dizer: não, mas não é isso que eu quero. Elas começam a dizer: não, mas não é isso que eu... Não, mas isso aí não é... Não. Exatamente porque embora Deus os esteja chamando para romper esse limite, eles decidem não sair do barco. Eles decidem permanecer no seu lugar seguro. Eles decidem permanecer naquele nível que eles já conhecem, naquilo que para eles criou segurança. Deixa eu te dizer uma coisa: nada do que Jesus te mostra é para você saber, mas para você viver e experimentar. Nada do que Jesus te mostra é para você saber. Jesus não quer nos ensinar coisas para nós conhecermos, sabermos. Jesus quer que vivamos tudo aquilo que estamos aprendendo, tudo aquilo que Ele está nos ensinando. Ele quer que experimentemos.
aceitemos tudo aquilo que Ele está colocando diante de nós. E às vezes a gente fica maravilhado, a gente sai dançando, cantarolando, nossa, aprendi uma coisa nova na Bíblia. Ai, aprendi uma coisa nova na igreja. Jesus não se importa com isso. Se você não for tornar isso em vivência, em vida prática, se você não for tornar isso a tua vida, parte da tua vida, parte do teu dia. A primeira coisa, para você viver sem limites na fé, você precisa ouvir o chamado de Deus. A segunda, para você viver sem limites na fé, você precisa avançar para o impossível. Irmão, dá um amém aí, por favor. Por favor, me ajuda aí, dá um amém, irmão. Mais um. Dá 3 amém, um atrás do outro, vai. Meu Deus do céu. Você nem torceu para o seu time do coração, que está todo mundo de férias. Celebra aí com a gente. Você está só aprendendo. Eu não quero que você aprenda. Eu não quero que você aprenda. Eu quero que você celebre o que você está recebendo. Eu quero que você celebre o que você está recebendo. Sabe por quê? Porque quem celebra, reparte. Quem celebra, reparte. Quando você está feliz, você ganha um presente, você fala para todo mundo, você posta no Instagram, no Facebook, põe no story e status, e põe tudo. Ainda manda no grupo. Quando a gente celebra, a gente reparte, quer repartir. Então se você celebra o que você está recebendo, porque quando você celebrar o que você está recebendo, você vai querer repartir. Você vai dizer, foi tão bom para mim, que não vai ficar guardado só para mim, eu preciso repartir com outros. Para viver sem limites na fé, você precisa avançar para o impossível. O texto diz que quando Jesus diz, venha, então Pedro saiu do barco. Irmão, é que às vezes a gente fica lidando com as coisas assim, ó, parece tão natural, né? A gente vai lá na prainha e vê todo mundo, um monte de gente andando sobre as águas lá no rio, né? A gente vê todo mundo, é natural isso aí, coisa mais natural que tem. E a gente olha para a Bíblia e parece uma coisa assim, tá bom. Irmão, então Pedro saiu do barco, andou sobre a água. Só 2 pessoas andaram sobre as águas, Jesus e Pedro, ninguém mais. Você consegue entender isso, irmão? Isso aqui não é para a gente celebrar, não? Quando Pedro ouve a voz de Jesus dizendo, venha, Pedro não hesitou. Olha só, Pedro não apenas saiu, mas Pedro faz um movimento espiritual. É mais do que uma ação física, é um movimento espiritual. Pedro põe em ação uma fé para viver até então coisas impossíveis. E às vezes assim, ó, a gente quer viver coisas impossíveis, mas Deus está falando com a gente está sentado. Não dá o passo, não avança. Nós não damos o passo, nós não avançamos, nós não praticamos. E é por isso que nós ficamos nessa estagnação muitas vezes, nessa vida cristã michuruca, nessa vida cristã sem graça, que vem para a igreja e fica de cara feia, porque o pastor hoje não está bom. O pastor hoje não está legal hoje. A gente vai para casa chateado, porque a palavra foi dura. Mas hoje o pastor corrigiu, só corrigiu. Sabe, é isso, é por isso, exatamente por isso. Porque nós estamos recebendo da parte de Deus, Deus está nos chamando para viver o impossível, Deus está nos chamando para romper os limites pela fé. E o que a gente está fazendo? Que legal, aleluia, glória a Deus. Mas tirar o pé do barco e botar na água e dizer, Deus, eu vou viver o impossível com você. Se você está me chamando para avançar para o impossível, eu vou viver o impossível pela fé. Então, se Jesus está dizendo que eu tenho que amar, eu vou amar. Se Ele diz que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Se Ele diz que eu tenho que me consagrar, eu vou me consagrar. Se Ele diz que eu tenho que deixar o pecado, eu vou deixar. Se Ele diz que eu tenho que abandonar as coisas que me afastam dEle, eu vou abandonar. É isso que nós precisamos entender. Isso é avançar para o impossível.
Nós não estamos aqui falando só de coisas, receber a cura do impossível, receber o milagre, não, eu estou falando de transformação de vida. Porque também é necessário aplicar fé para olhar para as pessoas e dizer, cara, eu não faço mais isso. E tem muita gente que não consegue, sabe por quê? Porque não rompe o limite da fé. Porque ele prefere, Yainiel, continuar agradando os amigos do que agradar a Deus. Porque ele prefere continuar agradando as amizades. Eu não posso perder esse amigo. Se eu disser para ele que agora eu sou crente, o que vai acontecer? Vai acontecer, sabe o quê? Que ele vai para o inferno. Porque você não falou de Jesus para ele. E sabe o que pode acontecer? Você também ir. Porque você negociou a tua santidade, a tua vida com Deus, para não perder a amizade de uma pessoa. Enquanto que está perdendo a amizade com o melhor e o maior de todos os amigos. É isso que nós precisamos entender. Andar no impossível, viver sem limites na fé. Andar no impossível não é só, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver coisas impossíveis, eu quero conquistar coisas que eu não consigo, não. Nós também estamos falando de uma vida de santidade, de renúncia. Nós também estamos falando de avançar para o impossível, é dizer, Senhor, realmente, se eu não tiver uma palavra tua, e se eu tenho a tua palavra e eu não avançar, só quem perde sou eu. É isso que nós precisamos entender. Nós poderíamos nunca ter lido essa história, poderia não ter ficado registrado essa história de Pedro andando sobre as águas. Se ele tivesse dito, ok, Senhor, eu só estava brincando. É muito, é difícil, é perigoso. Ele disse, mas o Senhor está mandando? Se o Senhor está mandando, então eu estou indo. Se o Senhor está mandando, então eu estou indo. Se o Senhor está mandando, então eu estou indo. Será que você vai sair daqui hoje disposto a andar, a avançar para o impossível? Será que hoje você está disposto a sair daqui decidido a fazer um movimento espiritual na tua vida? Dizer, Senhor, eu vou me consagrar mais ao Senhor. Senhor, eu vou buscar mais ao Senhor. Senhor, eu vou crescer mais na minha fé. Isso é avançar para aquilo que você considera impossível. Isso é um movimento espiritual que você está fazendo. Entenda que para viver sem limites na fé é necessário abandonar a mentalidade do não posso e adotar a confiança de que com Jesus o impossível se torna possível. Preste atenção. Sair do barco significa decidir viver o que você nunca viveu. Decidir viver o que você nunca viveu. Talvez até hoje você olha para a tua vida espiritual, para a tua vida com Jesus e está a mesma coisa de anos. Você ainda não rompeu o limite. Deus está nos chamando para isso. Deus está nos dando uma nova oportunidade. 2025 não é só uma oportunidade para o crente realizar os seus sonhos e seus projetos. 2025 é mais uma oportunidade para os crentes realizar os sonhos e os projetos de Deus na sua vida. 2025 é a oportunidade para nós dizermos, Senhor, eu não posso viver como um cristão como eu vivi o ano passado. E talvez você diga assim, pastor, mas eu fui um ótimo cristão. Ok, seja melhor esse ano. Que o teu alvo seja ser melhor este ano. Que o teu alvo seja ser mais crente, mais santo. Que o teu alvo seja confiar mais em Deus. Que o teu alvo seja ganhar almas para Jesus. Que o teu alvo seja ser um reflexo, a imagem e a semelhança de Cristo. Porque se não for isso, irmão, se não for isso, sinto te dizer, todas as coisas aqui neste mundo, todas as coisas deste mundo, todas as construções que nós fazemos neste mundo, elas vão ficar. Jesus disse, olha, amontoem tesouros nos céus,
onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde o ladrão não rouba. E muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Construindo tesouros na terra. E eu não falo de bens materiais, eu falo das coisas que ficam. Das coisas que ficam. Para viver sem limites na fé, primeiro você precisa ouvir o chamado de Deus. Segundo, você precisa avançar para o impossível. Não pode ficar só querendo. Ai, como eu gostaria. Ai, como eu gostaria. Ai, como eu gostaria. Ai, pastor. Ai, pastor. 30 de março nós temos batismo. Já tem o primeiro batismo marcado, 30 de março. Você já cansou, né? De falar, ai pastor, ainda não estou, pastor, pronto. Pastor, ainda não estou preparado. Pastor, isso é uma coisa séria, né? Realmente, batismo é uma coisa séria. É uma decisão muito séria. Muito séria. Para pessoas sérias. Só pessoas sérias entendem o compromisso que existe com o reino de Deus, através do batismo. Pessoas sérias, é para pessoas sérias mesmo. Para pessoas sérias, é para levar a sério mesmo. As pessoas têm que dizer assim, ai pastor, mas olha, pastor, é sério. Ô pastor, é uma decisão muito séria. Irmão, nós não brincamos aqui não. Uma decisão séria é para gente séria. É para gente que sabe o que quer. É para gente que sabe para onde está indo. É para esse tipo de gente mesmo. É para isso. Então, pessoas sérias, pessoas que sabem o que querem, que sabem para onde estão indo, para onde querem ir, não tem porquê. Não tem porquê fugir, não tem porquê dizer não. Não tem porquê ficar, pastor, não sabe o que é, é que. Não. Para viver sem limites na fé, você precisa, em último, terceiro, ir em direção a Jesus. Olha que interessante. Primeiro Pedro disse, o Senhor me manda ir ter contigo andando sobre as águas. Jesus diz, venha. Ele ouve o chamado. Jesus diz, venha. E o que Pedro faz? Avança para o impossível. Só que Pedro não desce do barco e vai correndo para a terra firme. Ele não desce do barco e pega outro rumo. Ele desce para o barco e vai em direção a Jesus. Para viver sem limites na fé, você precisa ir em direção a Jesus. Esse é o ponto fundamental desse texto. Preste atenção, nós podemos ter, já tem uma canção, não lembro de quem que é, uma música aí que eu não lembro de quem que é, que diz assim, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. É uma música antiga, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. É Raul Seixas, né? Misericórdia. Sim. Mas presta atenção, olha só, e tem muita gente assim, tem muita gente com a fé na Mega Sena, na Mega da Virada, no jogo do bicho, tem muita gente com fé nas amizades. Opa, Jesus falou aí? Eita, todo mundo aí, né? Ninguém ganhou, né? Mas tem muita gente com fé em muitas coisas, sim ou não? Na verdade, a fé faz parte da vida humana. Por exemplo, você só sentou nessa cadeira porque você acredita que ela aguenta você. Não é assim? Você só coloca o teu relógio para despertar porque você acredita que amanhã vai raiar o dia. Você acredita que amanhã vai ser segunda-feira, amanhã vai ter segunda. Bom que não tivesse Jesus. Desce logo, Senhor. Hein? Mas você acredita. Então a nossa vida é assim. Mas olha só. Então, as pessoas podem ter fé em muita coisa, como o cantor diz, tem a fé em Deus, mas também tem a fé na vida. Tem gente que tem fé no seu trabalho, no seu potencial, na sua capacidade, na sua intelectualidade, nos seus estudos. Tem muita gente com fé em muita coisa. Tem muita gente com fé em político. Agora vai melhorar. Agora vai ficar bom.
Tem muita gente com fé em muita coisa, mas somente a fé em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo, é que a nossa fé é ativada e conseguimos acessar o sobrenatural de Deus. Sobrenatural, você não vive acreditando em colocando a tua fé em qualquer outra coisa. A fé verdadeira só é ativada quando nós a colocamos em Cristo Jesus. Por isso Pedro vai em direção a Jesus e ele começa a caminhar. E aí você sabe o texto, enquanto ele está caminhando, indo em direção a Jesus, ele repara na força do vento. E quando ele repara, ele diz, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Ele fica apavorado. E o texto diz que ele começa a afundar. E eu acho tão interessante que quando ele começa a afundar, ele grita, Senhor, me socorre. E o texto diz que prontamente, nas duas expressões de medo que esses homens tiveram, Jesus estava ali. E prontamente Jesus estendeu a sua mão e o puxou de volta. Talvez você tenha fracassado muitas vezes, ou esteja passando por um período de fracasso na tua vida. Eu quero te dizer que Jesus continua bem perto, bem próximo, pronto para pegar na tua mão e te colocar de volta no teu destino. E eu acho tão interessante isso, porque o texto não diz que Jesus pegou Pedro no colo, o texto não diz que Jesus deu uma ordem, vai voando, Pedro. O texto só diz que eles entraram no barco. Preste atenção, se Pedro caminhou, ele caminhou sobre as águas. Num determinado momento ele afunda. Jesus o retira, não o deixa morrer afogado. E agora eles estão dentro do barco novamente. Como você acha que eles voltaram? Agora Pedro volta, mais uma vez, caminhando sobre as águas. Agora na companhia de Jesus. Agora ele não está mais olhando em direção a ele. Agora ele está com Cristo ao seu lado. E não há nenhum episódio de afogamento no retorno. Eu quero que você entenda isso. Além de olhar para Jesus, o tenha na sua companhia. O coloque na sua vida. Dê a Ele a direção, o retorno. Dê a Ele toda a condição e capacidade, toda a condição, a autoridade para guiar você. Se você quer viver uma vida sem limites na fé, você precisa ouvir o chamado de Deus. Olha, e Deus está dizendo, vem, cara. Deus está dizendo, vem. Vem experimentar coisas novas, coisas maiores. Vem experimentar coisas mais profundas. Vem experimentar coisas novas. Vem experimentar o sobrenatural. Vem experimentar o sobrenatural. A gente sai da igreja e diz, nossa, hoje o culto estava uma bênção, né? E aí a gente fica esperando o próximo culto ser uma bênção de novo. A gente diz, hoje o Espírito Santo se moveu em nosso meio, essas coisas de crente. E a gente fica esperando o próximo culto. E Jesus já te chamou para coisas maiores. Jesus já te chamou para coisas profundas, coisas extraordinárias, revelações poderosas. Jesus já te chamou para experimentar e para viver coisas com Ele que você ainda não viveu. Agora Ele está te chamando, você vai aceitar ou não? Você vai sair desse barco da religiosidade, da incredulidade, da acomodação, das desculpas. Você vai sair desse barco, você vai colocar esse pé na água, não é nem o pé no chão, você vai avançar para o impossível, ou você vai ficar observando? De todos os discípulos, Pedro saiu. Quando eles retornam, o texto diz que os discípulos que estavam no barco, que ficaram no barco, começaram a celebrar. Tem muita gente, irmão, que quer ficar na igreja só aplaudindo, celebrando, dizendo, nossa, que coisa boa, né? Tem gente nova na igreja, mas ele não se envolve para ganhar uma alma. Ele diz, nossa, né? Como Deus está fazendo coisas maravilhosas na nossa igreja, mas ele não faz nada.
Ele só está dentro do barco aplaudindo os outros, andando no sobrenatural, vivendo coisas poderosas. Ei, não era só para Pedro ter saído do barco. Todos poderiam ter saído do barco, mas aquela experiência foi única e exclusivamente de Pedro. Eu quero te dizer que para as coisas sobrenaturais, Deus não está chamando um, Deus está chamando todos. Para viver sem limites na fé, Deus não está chamando um. Ah, não, é fulano. Não, fulano, Deus está chamando ele. Não, ele que é mais quebrantado. Deus está chamando todos. Agora, nós vamos aceitar ou vamos ficar depois só olhando, dizendo, nossa, olha que coisa maravilhosa que Jesus está fazendo. Aí a gente olha e diz assim, tá, mas qual é a tua parte nisso? Nenhuma. Como assim nenhuma? Você vem na Uniora segunda-feira, o que é uma vez por mês? Não, nunca vim. Você está só assistindo, você está dentro do barco, celebrando o que está acontecendo. Nossa, como tem gente que trabalha nessa igreja, né? Coisa boa. Você só fica dentro do barco celebrando, olhando os outros trabalhar, aplaudindo os outros trabalhar. Deus está te chamando para sair do barco. Deus está dizendo, sai logo, vamos botar esse pezinho na água. Vamos botar a sola do pé na água. Vamos botar a sola do pé na água. Vamos avançar para o impossível. Tem coisas grandes, tem coisas maiores. Eu sei que você gostaria de ouvir, olha meu irmão, vai com tudo, que Deus vai te dar um carro esse ano. Tem outras igrejas que fazem isso. Deus vai fazer, dá tudo certo na tua vida. Tem outros lugares para fazer isso, aqui não. Aqui o chamado de Deus é, participa daquilo que eu estou fazendo. Deus dizendo, participa daquilo que eu estou fazendo. Eu estou me movendo nesse mundo. Eu estou tocando corações. Tem corações quebrantados, que só vão saber que eles estão quebrantados por causa da minha presença, quando alguém disser a eles, sabe o que você está sentindo? O que você está sentindo é o poder de Deus, é a misericórdia, é o perdão de Deus te alcançando, por isso você está quebrantado. A pessoa vai dizer, mas como assim? Eu nem sou crente. Pois é, o Espírito Santo veio aqui, te alcançou, e agora Ele me mandou para dizer para você, que Ele tem uma obra na tua vida. É isso que nós precisamos entender. Viva uma vida sem limites na fé. Deus tem coisas muito maiores, muito maiores. Deus tem coisas muito mais profundas para fazer na tua vida. Primeiro na tua vida e depois através da tua vida. Fique de pé no seu lugar, fique de pé.